Fala moçada, terceiro dia, terceiro episódio, Conexão Olímpica. Hoje com bastante novidades e um assunto também bastante interessante. Amanhã a gente tem a entrada do primeiro atleta brasileiro na Vila Olímpica, um momento aí de bastante alegria para a gente. O pessoal do staff já está por lá, temos médicos, já está todo mundo se organizando, mas amanhã oficialmente a delegação brasileira com os seus atletas começa a entrar na vila. Por aqui em Hamamatsu, hoje também foi um dia bastante interessante. Hoje a gente recebeu oficialmente a equipe do tênis de mesa, foi a reunião de boas-vindas, foram fazer o primeiro treino. E então, cada dia que passa, coisas novas acontecem e também outros assuntos trago aqui para a gente conversar. Eu separei algo bastante oportuno para falar por aqui. Então, no primeiro episódio, eu falei um pouco sobre a viagem. Ontem falei também sobre as questões de toda a preparação da logística, operação e a preparação dos atletas para os Jogos. E hoje queria falar sobre os protocolos que a gente tem realizado por aqui durante esse período de aclimatação e também o que vai acontecer durante os Jogos relacionados ao controle e à diminuição dos riscos aí de ter algum caso positivo, da gente ter a infelicidade de ter algum problema relacionado à Covid. Bom, como é que está funcionando por aqui? Primeiro que tem a preocupação do Comitê Olímpico Organizador com relação a isso. E basicamente a gente tem um aplicativo, é um aplicativo desenvolvido pelo Comitê Organizador que monitora as condições de saúde de todos os envolvidos com os jogos, não só os atletas, mas os oficiais também, então comissão técnica, a equipe médica, a equipe de logística, enfim, todo mundo que está por aqui precisa diariamente preencher esse inquérito epidemiológico, precisa preencher se teve algum sintoma, precisa monitorar a temperatura corporal. Algumas pessoas, eu me incluo dentro delas, a gente tem um controle da nossa delegação, então se porventura algum atleta, algum membro da comissão não preencher, a gente recebe um e-mail para avisar e a gente tem por obrigação fazer com que esse questionário seja respondido por todos. Então é um controle bastante rígido dessa parte. E além disso, a gente tem os testes também. Aqui em Hamamatsu a gente está fazendo testes diários. A gente faz todo dia de manhã, a gente desce para o café da manhã, mede a temperatura, preenche lá o aplicativo, OSHA, e aí faz um teste. E isso é a rotina daqui, depois começa o dia, café da manhã, enfim, cada um vai seguir aí a sua programação. Nas outras bases, nada muito diferente disso, na Vila Olímpica também isso vai acontecer. E então é uma maneira que a gente tem de monitorar todo mundo e ter o máximo controle possível. Outro ponto interessante que eu já comentei por aqui e tenho falado bastante é a questão do isolamento dos jogos com relação ao país, com relação à população japonesa. Isso foi uma preocupação do governo, uma preocupação da população japonesa e também uma preocupação do comitê organizador e, consequentemente, do Comitê Olímpico Brasileiro. É uma via de mão dupla, né? O Japão não quer ter problemas com aumento dos casos e também os participantes dos jogos não querem ser expostos a possível contaminação externa. Então a gente está totalmente isolado. Então, apesar da gente usar algumas estruturas do país, obviamente, a gente tem caminhos a seguir e é totalmente separado, a gente não frequenta os mesmos ambientes da população. E, por exemplo, a gente não pode fazer turismo aqui, a gente não pode sair na rua,
eu não posso sair para um restaurante, eu não posso sair para correr no parque, eu não posso sequer sair ali na rua para comprar um refrigerante, qualquer coisa nesse sentido. Todos os nossos passos são monitorados e precisa ter alguém junto com a gente para fazer qualquer coisa. Um exemplo prático, eu estou aqui no quarto e se porventura eu decidir descer lá para a sala médica ou lá pro restaurante, na verdade não é bem um restaurante, é um lugar separado que a gente come aqui no hotel, eu preciso avisar e aí vem um membro contratado, uma agência contratada que o indivíduo vai me escoltar. Então, todos os passos são seguidos e monitorados, assim como todos esses testes. Além disso, foi criado uma comissão do comitê organizador e também uma comissão do Comitê Olímpico Brasileiro, especialista e especializada e unicamente preocupada com essas questões da Covid. Então, a gente tem uma médica especialista em tratamento de Covid, que é a doutora Rô. Ela é uma infectologista e ela veio para os Jogos única e exclusivamente para cuidar caso a gente tenha algum caso positivo, alguém que precise de um tratamento específico e especializado. Então, ela é responsável por tratar dos casos, caso a gente tenha algum caso positivo, que precise de internação, enfim, que tenha alguma complicação. E temos também a doutora Beatriz, que também é especialista, que cuida da parte da organização e do controle caso haja algum teste positivo, no sentido da gente conversar com o comitê organizador para tomar as medidas cabíveis. Por exemplo, o isolamento dos contactantes, tem regras bem específicas. Caso algum atleta ou algum membro da comissão teste positivo, todos os contactantes, todas as pessoas que tiveram contato próximo, um contato mais próximo do que 1 metro por 15 minutos, ela é considerada contactante e essa pessoa também vai ser isolada. Isso, obviamente, gera uma repercussão muito grande aí, se envolve atletas, enfim. São coisas que a gente tenta minimizar ao máximo e a gente está torcendo para que não aconteça. Além das duas, a doutora Ana Carolina Corte, que é a nossa chefe da área médica, também compõe, além do Dr. Felipe Hart, que também é um médico do esporte, que também está bem antenado e ligado nessa situação. Então, há uma junta médica especialista do time Brasil para cuidar disso e há também médicos do Comitê Olímpico Organizador para lidar com isso. Essa monitorização está sendo bem cumprida, né? As regras estão sendo cumpridas e a gente vai aqui seguindo, torcendo muito para que ninguém se infecte, para que a gente não tenha nenhum caso positivo. A delegação é muito grande, são 700 pessoas envolvidas. A gente trabalha com a possibilidade de ter casos positivos, óbvio, a gente precisa se preparar, mas seguimos aqui na torcida para que tudo corra bem. Tem a orientação de todo mundo que está envolvido. Hoje, por exemplo, na reunião de boas-vindas, teve um momento que eu tive o meu espaço para falar sobre a importância do uso da máscara em tempo integral, da higiene das mãos, do distanciamento, enfim. A gente está batendo muito nessa tecla para as pessoas terem a segurança individual e que os jogos consigam transcorrer de uma maneira mais segura possível. A gente tem várias adaptações, eu falei aqui em alguns momentos algumas adaptações com relação aos jogos. Uma delas, daqui 9 dias a gente vai poder vivenciar, que é a questão da abertura. Então a gente não vai ter aquela abertura tradicional com todos os atletas, vai ser algo bastante diferente, bem adaptado. Não vou aqui me adiantar, acho que vale a pena o pessoal assistir e acompanhar.
Além disso, tem a questão óbvia das torcidas, né? Acho que todo mundo já está ciente. Trabalhou-se inicialmente com a possibilidade de não ter torcida, depois abriu-se a possibilidade do povo japonês assistir aos Jogos Olímpicos. E aí, por um aumento dos casos de Covid aqui no Japão e um alarme com relação a um possível risco de uma nova onda no país, optou-se por voltar na ideia inicial. Então, a gente vai presenciar uns jogos sem nenhum espectador ao vivo. Obviamente, o mundo todo vai estar conectado, mas ao vivo ali em loco, só as pessoas que estão envolvidas com os jogos. É isso. Bom, acho que chega de protocolos e burocracias. Prometo amanhã voltar com, acho que mais detalhes específicos sobre os jogos, sobre os esportes, sobre a ciência, que envolve toda a questão do desempenho. Tem bastante coisa legal que eu separei para discutir com vocês. Espero que estejam gostando aí e a gente vai junto. Fechou? Valeu, moçada. Até mais.